Se você vai fazer alguma viagem internacional para um país de língua inglesa e quer saber como fazer pedidos no restaurante, esse vídeo certamente vai te ajudar. Pessoal, vou mostrar para vocês nesse vídeo o vocabulary que pode auxiliar vocês a fazerem pedidos em restaurantes de forma simples e sem precisar passar perrengue. Vocês também vão conseguir, pessoal, replicar esse vocabulary independentemente do ambiente, seja um barzinho, um restaurante, um café, enfim, qualquer ambiente no qual você precisa fazer um pedido em termos de comida ou bebida para um garçom, uma garçonete, vocês podem usar esse vocabulary. Vou começar aqui com a frase I'd like to see the menu. Bom, pessoal, nessa frase, como vocês podem ver, eu tenho essa contraction I'd, que na verdade aqui está fazendo uma contração da palavra would. I would like to see the menu. Essa contraction, pessoal, vai ser bastante comum em spoken English, ou seja, em inglês falado. O sentido dessa frase seria: eu gostaria de ver o menu, eu gostaria de ver o cardápio. A palavra would é o que a gente vai chamar de modal verb. Sei que é um saco esses papos gramaticais, mas eu gostaria que vocês entendessem, pessoal, que modal verbs fazem parte de uma categoria diferente dos verbos que a gente conhece. E por que isso, pessoal? Porque os modal verbs, eles seguem uma regra diferente dos verbos normais. O would, especificamente, sozinho, ele não tem tradução alguma. Ele é o que a gente vai chamar de verbo auxiliar. Por quê? Porque ele tem a função de mudar o verbo que vem depois dele. Qual que é o verbo que a gente tem depois dele? Like. Like, pessoal, é o verbo gostar. Porém, quando ele aparece com essa estrutura perto do would, ele tem o sentido de gostaria. Ou seja, o would tem a função de transformar o verbo nesse ia, que a gente conhece em português. Gostaria, veria, faria, andaria, leria, etc. Então, eu gostaria de ver o menu. I'd like to see the menu. Uma coisa super importante que vocês precisam saber sobre o would. O próximo verbo que a gente vai colocar pertinho dele é um verbo que precisa necessariamente estar no presente. E a gente não pode ter nada entre ele e o próximo verbo. Então, a gente coloca o próximo verbo direto. Por que que eu falo isso, pessoal? Porque como vocês podem ver, do próximo verbo que a gente tem, que é o verbo see, eu tenho algo entre o verbo see e o verbo like, que é o to. I would like to see. Esse to, ele pode aparecer entre alguns verbos, mas isso não vai ser o caso do would. Uma outra pergunta que pode ser bastante útil para vocês: Can I see the menu? Can I see the menu? Aqui, pessoal, eu tenho o verbo can, que também faz parte da mesma categoria de verbos que a palavra would. Então, o can também é um modal verb. Coisas importantes a serem ditas acerca do can. Can significa posso, mas ele também pode ter alguns outros sentidos, a gente pode usar em outros contextos. Nesse contexto, especificamente, eu vou atribuir o sentido de posso. Lembram que eu falei no início do vídeo que modal verbs normalmente seguem regras diferentes dos demais verbos. Isso significa que toda vez que a gente tem um modal verb e a gente vai fazer uma pergunta, o modal verb precisa ser a primeira coisa a aparecer nessa pergunta. Por isso que aqui ele é a primeira coisa a aparecer. Então, o sentido que a gente tem aqui seria: posso ver o menu? Eu posso ver o menu? Can I see the menu? Outra coisa bastante importante de falar, pessoal, é que quando a gente está falando em termos de comparação em inglês e português, em português é muito comum que a gente omita os pronomes. Então, eu poderia muito bem falar em português: posso ver o menu? Posso ver o cardápio? Nesse caso, eu estou omitindo a palavra eu, porque fica subentendido que eu estou falando sobre mim. Eu posso ver o menu? Mas em inglês isso não acontece, pessoal. Então, o pronome sempre tem que estar presente, tá legal? Por isso que nesse caso, obrigatoriamente, a gente tem que usar o I. Can I see the menu? A pronúncia aqui a gente pode falar como se essas duas palavras fossem somente uma palavra. Então, aqui a pronúncia vai ser can I. Can I see the menu? E a última pergunta que eu tenho, que também pode ser bastante útil para vocês, essa pergunta em específico a gente não vai poder traduzir ao pé da letra, porque, pessoal, em português ela não fará muito sentido, tá legal? Can I have the menu? Posso ter o menu? Seria a tradução mais fidedigna que eu poderia dar aqui. De novo, em português ninguém fala assim.
tá legal? Então, nesse caso, a gente não vai poder confiar muito na tradução. Mas o sentido basicamente é posso ver o menu. Aqui, pessoal, have. Muito cuidado, esse i no final do verbo have, ele não é pronunciado. Se a gente colocar essa palavra em qualquer dicionário para ver a fonética, a transcrição fonética seria essa aqui. Então, apesar de vocês estarem vendo essas letrinhas meio esquisitas, o que eu quero que vocês vejam, o último som da palavra é a letra V e não a letra I. Ou seja, nesse caso, para a gente ter uma pronúncia correta, a gente não precisa pronunciar o I. O I, no caso, o E, que aparece aí para vocês. Have. Can I have the menu? Bom, pessoal, agora eu vou colocar algumas perguntas aqui que podem ser feitas pelo pessoal que está pegando o pedido. Então, é muito comum essas perguntas. Can I take your order? Posso pegar o seu pedido? Posso anotar o seu pedido? Pessoal, a palavra order em inglês tem o sentido tanto de pedido quanto do verbo pedir. Mas essa palavra também pode ter o sentido de ordem. Não sei se vocês conhecem o seriado Law and Order. Claro que a gente vai atribuir o sentido de acordo com o contexto, tá legal? Uma outra pergunta que pode ser bastante comum: Are you ready to order? Tá pronto para pedir? Tá pronto para fazer o seu pedido? De novo, pessoal, em português aqui estou traduzindo, omitindo o pronome, mas em inglês o pronome sempre precisa existir. E uma outra pergunta bastante comum: Would you like to order? Como vocês podem ver, o would está sendo usado aqui novamente, ele foi usado lá no início. I'd like to see the menu. Lembram dessa frase? Porém aqui, pessoal, a gente está colocando would lá no início da frase. Por quê? Como eu falei para vocês anteriormente, o would faz parte de modal verb. Quando a gente vai fazer perguntas usando modal verbs, modal verb precisa ser a primeira coisa a aparecer na pergunta. Então, a gente precisa colocar would lá no início. E por último, pessoal, como vocês vão fazer, afinal de contas, o pedido de vocês, a tão esperada hora, né? Bom, a gente tem algumas possibilidades que vocês podem usar. A primeira possibilidade é recorrendo ao would novamente. I would like to have ou I'd like to have. Aqui, pessoal, I would like or I'd like tem o mesmo sentido em termos de significado, tá legal? Como eu falei anteriormente, em spoken English, ou seja, no inglês falado, as contractions são muito mais comuns. Então, vocês podem recorrer à forma mais curta. I'd like to have. De novo, aqui, pessoal, a gente não vai poder recorrer à tradução, porque em português ninguém fala assim, eu gostaria de ter. A gente fala eu quero ou eu gostaria de pedir. Então, vai ser esse o sentido que eu vou atribuir aqui também. I would like to have a Coke Zero. Aqui, pessoal, bastante importante. Eu tô colocando essa palavrinha a, porque isso significa um ou uma, a depender do contexto. Eu gostaria de uma Coca Zero. Se vocês quiserem ser um pouco mais específicos acerca do que vocês vão pedir, por exemplo, eu gostaria do frango frito. I'd like the fried chicken. Aqui, pessoal, a gente só tá mudando a palavrinha a, que é um pouco mais genérico. Aqui a gente vai usar toda vez que a gente quiser dizer um ou uma, pelo artigo the, que é um pouco mais específico. Então, aqui a gente vai utilizar esse artigo como o próprio nome já diz, quando a gente estiver sendo específico sobre algo. A diferença é bastante sutil, então eu não quero que vocês fiquem confusos, eu só preciso que vocês entendam que a significa um ou uma, the significa a ou as, os, enfim. Uma outra forma de fazer o pedido, pessoal, é recorrendo novamente ao verbo can. Can I have the fried chicken? Can I have the pasta? Can I have the chocolate ice cream? Can I have vai ser bastante comum, pessoal, para fazer pedidos em restaurante. De novo, português ninguém fala dessa forma. Posso ter, mas em inglês é bastante comum. Então, vocês podem recorrer a essa estrutura sem medo de errar. E uma outra forma, a última forma bastante comum de fazer o pedido, claro que essas não são as únicas formas, aqui eu estou simplificando, mas uma última forma que eu trouxe é I'll have. I'll have a tea. I'll have a coffee. Pessoal, inglês é um idioma que gosta muito de contractions. Como eu mostrei para vocês no início do vídeo, a gente tem a contraction I'd, se referindo a I would. E aqui a gente tem a contraction I'll, que se refere a I will. Essa palavrinha, pessoal, will, também faz parte daquele grupo de verbos que eu falei para vocês anteriormente. Também é um modal verb. E também vai ser bastante utilizado quando a gente estiver fazendo
pedidos. Se a gente for traduzir essa palavra sozinha, o sentido aqui vai ser o verbo vou ou vai. Ou seja, essa estrutura é uma estrutura comumente usada para se referir a coisas futuras, mas também pode ser usada nesse contexto de restaurante. E como vocês podem ver, o verbo have também é bastante presente nesse contexto de restaurante, né? Pessoal, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida referente a esse assunto, peço que vocês deixem aqui embaixo nos comentários. Caso vocês tenham interesse em conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu vou deixar um link aqui embaixo no qual vocês conseguem dar uma olhadinha no meu site. Caso vocês não tenham interesse em conhecer o meu trabalho, mas gostam desse tipo de conteúdo, eu vou deixar um link no qual vocês conseguem ter acesso a várias aulas gravadas, porém são aulas que só estão disponíveis para quem se inscrever. Folks, thank you very much for watching me today and see you again next video.